No vídeo de hoje vamos conversar sobre Shopee Ads nível de escala. Sim, no vídeo de hoje vamos conversar sobre escalar os nossos anúncios, aumentar os nossos investimentos para que o retorno seja muito maior. Então fique comigo até o final desse vídeo. Mas antes, você ama empreendedorismo? Olá, meus empreendedores, tudo bem com vocês? Meu nome é Cauê Oliveira e sejam todos bem-vindos. Antes de mais nada, gostaria de lembrá-lo que na próxima terça-feira, 22/11, eu vou abrir a 5ª turma do meu treinamento do zero à escala na Shopee. Caso você queira que eu auxilie a destravar e escalar as suas vendas, peço que entre no meu grupo de pré-lançamento da 5ª turma. O link está no primeiro comentário fixado. Agora, vamos lá. Há uns 10, 15 dias atrás, eu subi um vídeo aqui no canal onde eu configurei, onde eu dei o start em uma campanha no Ads a nível de busca. Fiz toda a configuração e ensinei passo a passo todo o processo de validação da campanha. Uma vez que essa campanha passa pela validação, a gente começa a escalar a nossa campanha. E no vídeo de hoje vamos conversar sobre a segunda etapa, que é a escala da nossa campanha. Mas para que eu possa ensiná-lo passo a passo, eu preciso ir para o meu computador e de lá continuamos. Mas antes de irmos, não esqueça de deixar o seu like. E se você ainda não é um inscrito do canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber vídeos de qualidade. Agora, vamos lá. Eu já estou aqui no meu computador e agora vamos dar continuidade ao nosso vídeo. Vale ressaltar que esse vídeo, ele é um complemento, tá? Ele é o adicional de um vídeo que eu soltei aqui no canal algumas semanas atrás sobre o Shopee Ads. Naquele vídeo em específico, foi em relação a essa mesma campanha, só que naquele período eu estava em processo de validação daquela campanha. E no vídeo de hoje, vamos falar sobre o momento que eu validei a campanha e comecei a escalar o anúncio. Mas antes de entrarmos a fundo na parte ali de escalar o anúncio, eu preciso passar algumas informações em relação à validação do anúncio, que eu acabei esquecendo de falar no vídeo anterior. Na verdade, de certa forma eu até falei, mas nesse vídeo eu vou enfatizar, eu vou sobrepor que isso é muito importante que eu vou dizer agora. Quando a gente começa uma campanha de ads na Shopee, a gente precisa entender alguns aspectos. O primeiro aspecto é que quando a gente inicia uma campanha na Shopee Ads, a gente precisa entender que depende de duas coisas. A primeira é o quê? É a sua campanha em si. E a segunda é o seu anúncio. Um depende do outro. Não adianta um estar muito bom e o outro não, e vice-versa a mesma coisa. Não adianta ter um anúncio muito bom e uma campanha mal otimizada. Quando você entende e começa a trabalhar em conjunto com os dois, você vai ver que as coisas vão fluir mais, que o seu entendimento para aplicar as coisas vai ficar mais fluido. Então entenda isso. A sua campanha, ela precisa da campanha do Ads e também precisa do seu anúncio para que isso funcione. Segundo ponto, quando a gente começa uma campanha no Ads, a gente foca muito nisso aqui, ó. Muito nisso aqui. Muito nisso aqui, ó. A gente só se importa com conversão, itens vendidos e VMB. Tenho certeza que a maioria só foca nisso aqui. Mas atente-se aqui a uma coisa comigo. Muito importante. Para que isso aqui aconteça, precisa acontecer isso aqui. E para o clique acontecer, precisa acontecer as impressões. Se você parar para analisar, você vai entender que a venda ela é uma consequência do clique e impressão. Então, como que você pode pensar em focar na venda no começo se a venda ela vem em último lugar? Então, quando a gente começa uma campanha, qual é o nosso foco? O nosso foco é as impressões e os cliques. Primeiro a gente foca nas impressões. O que seriam as impressões? São as palavras-chave que tenham as impressões.
Então, quando você vai selecionar, tá, ou adicionar as palavras-chave, é importante que você adicione palavras que tenham pelo menos um número mínimo de pesquisa por mês. Cauê, qual é o mínimo? Assim, depende muito. A longo prazo, eu gosto de trabalhar com somente palavras específicas, que remete especificamente ao meu produto. Só que esse tipo de palavra, a gente sabe que ela tem um volume muito pequeno de pesquisa. Eu acabo adicionando 100, 120, 150 palavras específicas. Então, no final das contas, todas essas palavras juntas, elas tem um grande volume, mas no curto prazo, quando eu estou iniciando a minha campanha, eu não tenho essas palavras ainda. Então, eu meio que mesclo palavras que tenham um volume muito alto de pesquisa, que normalmente são as palavras semelhantes, né? Então, o que seria o semelhante? O produto específico aqui é calça flare feminina. Calça é uma palavra semelhante. Está falando especificamente do meu produto? Não, porque calça existem vários modelos de calça, mas também está falando do meu produto? Sim, não está falando especificamente, mas está falando. Então, quanto mais específica for a nossa palavra, menor vai ser o volume de pesquisa e mais assertivos tendemos a ser. Quanto mais amplo, maior é o volume de pesquisa e menos assertivo a gente tende a ser. E aí no começo a gente vai mesclando. Se você observar aqui, tem muita palavra específica. Calça flare, calça social, já não é específica, calça preta feminina, e assim sucessivamente vai ter outras palavras também que eu já comecei aqui a inserir bastante palavra-chave. Eu já estou com mais ou menos umas 70 palavras-chave. Então, basicamente, é esse o processo de validação, conforme eu ensinei no vídeo anterior. Eu foco nas impressões, inicialmente. Depois que eu fiz todos esses ajustes, eu começo a focar no clique e começo a observar o meu CTR, não é verdade? Então, o meu CTR, eu sempre vou observar, por exemplo, eu vou pegar aqui da última semana, vou observar o meu CTR. Tudo que tiver abaixo de 2, agora não vai estar muito porque eu já trabalhei bastante nesta campanha aqui. Então aqui tem esse aqui, 0,46%. O que eu vou observar? A minha classificação média, certo? Se a minha classificação média tiver acima da 5ª posição, ou seja, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, eu preciso aumentar o meu lance para que a minha classificação ela diminua. Ela diminuindo, eu ficando ali entre o 1º e o 5º, o meu CTR ele tende a subir. Mas Cauê, a minha classificação média está entre o 1º e o 5º, mas o meu CTR está muito baixo. Então significa que o quê? A palavra-chave está muito distorcida do meu produto. Porque significa que a pessoa fez uma pesquisa, o meu produto apareceu para ela e as pessoas não estão clicando. Então, quando existe uma palavra fora da curva, normalmente o erro está na palavra. Agora, quando a maioria, tá, do seu CTR, das suas palavras estiverem com um CTR muito baixo, abaixo de 2, e a classificação, a maioria entre o 1º e o 5º, e mesmo assim o seu CTR está muito baixo, na grande maioria, o problema está na capa, porque as pessoas estão vendo, mas não estão clicando. E aí você vai fazendo os ajustes. Quando eu falo assim, o processo de validação são 7 dias, não existe uma regra. Eu nunca gostei de falar datas, tempo, mas se eu não falar um tempo, uma data, vocês não vão ter um parâmetro. E para quem está começando, é muito importante ter o parâmetro. O que eu quero te dizer? Que vai ter campanhas que você vai validar em menos de 7 dias. E vai ter campanhas que você vai precisar de um pouco mais de tempo para validar. E esse período, ele oscila muito de produto para produto, entende? E o mais importante, quanto mais validado for o seu produto, tá? Quanto mais validado ele for, mais rápido você vai validar aqui, entende? Então é muito importante que você faça a validação do produto, porque lembre-se que é um conjunto, isso aqui não trabalha sozinho. Mas você conseguiu ali gerar as impressões, gerar os cliques e está com CTR acima de 2%, com uma consistência de 3, 4 dias seguidos, e mesmo assim a venda não acontece,
O que isso significa? Que a nível de campanha está muito bom, está alinhado, ajustado. Porque ele entregou as impressões, ele teve o clique e teve a entrega do clique porque o seu CTR ficou acima de 2%. Então, a nível de campanha não tem erro. O erro está onde? Está no seu anúncio. O erro está no seu anúncio. E aí é uma pergunta que você precisa fazer para você mesmo e ser bem sincero. Você vai abrir o seu anúncio e vai se perguntar por que as pessoas estão clicando no meu anúncio e não estão comprando. Porque houve o clique, houve a impressão, houve o clique, mas não houve a compra. Por quê? Será que o meu preço de fato ele é competitivo? Será que eu tenho avaliações? Será que o meu carrossel de imagens está adequado? Eu tenho um vídeo no meu anúncio que gera benefícios para o seu cliente? Você possui uma descrição bem feita? Tudo isso você precisa levar em conta, que alguma coisa está falhando. Existem exceções? Sim, existem exceções. Vai ter campanhas que de fato você validou o produto super validado, eu não vou dizer alta procura, mas tem um mínimo de procura, você é competitivo na questão de preço, aqui tá tudo certinho, ele tá entregando essa parte aqui, ele tá entregando tudo certinho, aí você vai no anúncio, tá tudo certinho, tem avaliação, tem preço, tem foto, tem capa, tem e vídeo, tem tudo, mas mesmo assim não vende. Aí infelizmente não tem muito o que se fazer. Isso acontece? Sim, acontece. Dificilmente, mas acontece. E aí não tem muito o que se fazer. Infelizmente, já aconteceu isso comigo e eu não sei, eu não consegui explicar. Eu tentei, eu fui até aonde dava para ir. Eu falei, de fato, esse produto aqui, eu não vou conseguir escalar ele no Ads. Acontece, mas é difícil. Então agora voltando, eu fiquei aqui, eu demorei um pouquinho, porque esta parte é o que mais de vocês tem dificuldade, que é a parte de validar. Agora, vamos falar sobre, de fato, o tema de hoje, que é o processo o período que você sai da validação para a escala. Eu vou voltar aqui no meu Ads e vou fechar aqui, vou limpar, fechar, ok. Vou voltar aqui, vamos ver aqui, ó. Esta campanha aqui, eu demorei mais de 10 dias para validar. Na verdade, não é que eu demorei mais de 10 dias. É que eu não tive tempo para fazer o processo de escala. Ela rodou no período de validação por mais tempo do que deveria. Já estava validado, mas mesmo assim eu não iniciei o processo de escala. Mas aqui, eu comecei essa campanha, deixa eu ver o dia que eu comecei ela. Vamos pegar aqui. Aqui não. Domingo. Foi uma segunda-feira. Não, foi numa terça. Bom, numa terça-feira eu comecei essa campanha. Então, na terça-feira, no primeiro dia, eu coloquei um orçamento diário de R$5 e o foco sempre foi o quê? Impressão e clique. Impressão e clique. Teve vendas. Isso não me importava, mas se teve, melhor ainda. No segundo dia, já não teve vendas, mas também aquilo que eu te falei. Não vou sorrir à toa porque tive venda no primeiro e não vou ficar triste à toa porque não tive venda no segundo dia. Porque no começo não me importa a venda. Me importa aqui é configurar, é melhorar as impressões. Tanto é que se você observar, ó, eu saí de 983 impressões para 1.100 impressões. E aí eu vou lá pro terceiro dia. Ó, no terceiro dia, ó, as impressões começou a subir. E aqui eu já aumentei um pouco o orçamento para R$10. Lembrando que é entre R$5 e R$10 no período de validação. Não menos do que 5 e nem mais do que 5. Eu sempre recomendo ali você começar com 5, 2, 3 dias ou você aumenta para 10. Para que a entrega seja um pouco melhor. Então vamos lá. Eu fiz todo o processo, as impressões subiu, o clique subiu, manteve o CTR, isso para mim era o mais importante. E aqui começou a ter as vendas. Aí entramos na sexta-feira. Já bateu aqui o orçamento de R$10, tudo certinho, as vendas continuaram. Entrou sábado é normal que as vendas tendem a diminuir. Domingo também, aí entrou segunda-feira, os R$10. Aqui eu já estava finalizando o processo de validação. Então eu fui fazendo todo o processo, ó. Todo o processo. Teve dias que teve uma venda só, mas não tem problema, porque daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Ó, não teve nenhuma venda, ó, uma venda, e aqui domingo. Não teve nenhuma venda. E aqui no domingo eu comecei a escalar, e aqui foi o ponto de decisão. Por quê? Porque se você observar aqui, o que eu fiz? Então vamos lá, eu vou pegar de domingo a domingo. Em uma semana de campanha, eu investi ali basicamente R$80,
que foram ali praticamente R$10 por dia. Eu tive um bom nível de impressões, um bom nível de cliques, que aqui é consequência do meu CTR, e tive vendas. E aqui eu comecei a escalar. Mas você pode se perguntar, Cauê, mas teve dia que você não vendeu. Quando a gente trabalha com ads, a gente precisa entender que é tudo volátil. Tudo vai ser volátil. Tudo é volátil. O que significa? Que vai ter dias que vai entregar, vai ter dias que não vai entregar, vai ter dias que vai entregar muito acima do normal. Então, é um dia pelo outro, é uma semana pela outra. Então, é por isso que eu sempre gosto de analisar a nível de semana. Todos os meus pontos de decisões sempre são a níveis de semana, nunca a nível de dia. Porque todos os dias a sua classificação vai mudar, o seu posicionamento de hoje muito dificilmente vai ser o mesmo de amanhã, o seu resultado de hoje dificilmente vai ser o mesmo resultado de amanhã. Isso é muito normal. Você não pode ficar eufórico quando você vende muito mais do que vende normalmente, mas você também não pode ficar triste quando não vende. O importante é você pegar um padrão. Eu identifiquei um padrão que com R$10 eu estava fazendo ali mais ou menos 4 itens vendidos, 4 a 5 itens vendidos, mesmo no período de teste e com poucos ajustes, porque com 7 dias você não consegue ajustar muitas coisas. Aí no 7º dia, de fato, eu validei e passei e comecei a adicionar novas palavras. Eu comecei a adicionar novas palavras no meu anúncio. E qual é uma das maneiras que eu faço isso? Com o próprio exportar dados da Shopee. Então, ou seja, eu venho aqui, pego os dados, exporto os dados aqui da Shopee. A Shopee ela me dá um relatório de tudo o que aconteceu durante aquele período. Eu tenho uma outra planilha aqui, que eu vou abrir ela para você. É uma planilha nossa. Eu desenvolvi ela e basicamente o que ela vai fazer? Ela vai, deixa eu trazer para cá, ó. Eu venho aqui, ó, pego a planilha e importo. Basicamente essa planilha, ela vai me trazer os resultados do que de fato aconteceu durante a semana. Eu consigo analisar novas palavras, isso é muito importante. Adicionar novas palavras específicas a longo prazo nos traz um resultado satisfatório, um resultado assim surreal, porque você vai aumentar as suas vendas e você vai diminuir o seu custo, porque a maioria dos seus concorrentes não conhecem essas palavras. Então, por exemplo, eu começo a observar as palavras que tenham um maior CTR e um maior número de vendas, e começo a adicionar essas palavras dentro do meu anúncio. Então, por exemplo, aqui, ó, calça, gordurão, montaria. Ó, teve 3 impressões e 1 clique. Um outro exemplo aqui, ó, calça bailarina. Eu tive 92 impressões e tive 10 de CTR. O que eu posso fazer aqui? Eu posso vir aqui e verificar se eu tenho essa palavra, ó, calça bailarina, eu já tenho. Então, o que eu faço? Eu mudo de ampla para exata. Eu só quero pegar quem digita calça bailarina. E eu vou mudando para exata as palavras. Então, eu vou adicionando novas e novas palavras. Ó, calça bailarina. Aqui é com cedilha e aqui é sem cedilha. Eu vou pesquisar se eu tenho. Óbvio que eu já tenho porque eu já tinha feito isso antes, mas para mostrar para vocês. Ó, vou vir aqui está as duas, uma e a outra. Essa aqui, ó, está ainda em ampla. O que eu já faço? Eu já mudo para exata. Então, o que eu vou fazendo? Eu vou pegando a própria planilha e vou colocando novas palavras. Isso é muito importante, como eu disse, além de te trazer novos termos de palavras, e você começa a utilizar de fato as palavras que te entregam, ó, por exemplo aqui, ó, calça bailarina, teve 14 impressões e nenhum clique, certo? Não teve nenhum clique. Então, esse tipo de palavra, se não performar, vai ser uma palavra que eu vou remover. Só que você ainda pode observar que está um pouco cru as informações aqui, ó, porque é um resultado de 7 dias. Quando você pega um resultado de um mês e meio, você puxa um relatório de 1 mês e meio, de 2 meses, é muito grande. É muito grande mesmo, tá? Muito grande mesmo. É um absurdo a quantidade de informações. E olha que já tem bastante informação aqui, ó. Ó, tem bastante informação. Ó, a quantidade de informação. Mas imagine com um mês. Se você observar aqui, ó, eu peguei o relatório de uma semana, do dia 30 do 10 ao 6 do 11. Imagina se eu fizer isso aqui, ó, do último mês, por exemplo. Já vou ter mais informações, então eu vou adicionando. E como eu disse, adicionar novas palavras específicas que tenham um CTR satisfatório, conforme eu vejo aqui, ó. Vamos subir aqui para você verificar comigo, ó. Com CTR, isso vai diminuir o meu custo,
e vai aumentar as minhas vendas. E contrapartida também vai me dar segurança de remover palavras que não funcionam, porque eu vou remover uma, por exemplo, todos os dias, mas para cada uma que eu removo, eu coloco 3. E aí vai chegar uma hora que você inserir, remover, você vai ter 100, 150, 200 palavras que de fato entregam. Isso tem um poder absurdo, tá? Vale ressaltar que esta planilha eu não divulgo aqui no canal, ela é específica para o nosso treinamento, porque eu também não posso ser injusto com os alunos que aderiram ao treinamento da primeira, da segunda, da terceira e da quarta turma. Lembrando também que a quinta turma vamos abrir na próxima terça-feira, tá? O link para você entrar no nosso grupo de pré-venda está aqui nos comentários fixados, tá bom? Então, continuando aqui. Depois de fazer todo esse trabalho durante a semana, que a semana eu fui inserindo palavras novas e fui verificando. E chegou o momento que foi aqui que eu decidi. Eu decidi aqui. E aí, eu falei, agora eu vou começar a escalar. Olha a diferença. Em uma semana, tá? Em uma semana, eu investi R$80, tive 12 itens vendidos e um VMB de R$384. Agora, observe uma semana depois. R$143 e 69 itens vendidos. E olha que eu só saí de R$10, depois eu fui para 20, fiquei alguns dias e por fim cheguei a R$30, né? Ainda estou na fase de 30. Eu vou continuar escalando cada vez mais. Mas olha que interessante. Eu vou abrir aqui, a gente comparar o período, tá? Vamos voltar aqui. Então vamos fazer aqui. Então vamos lá. Então aqui o ideal é fazer de segunda-feira a domingo. Perfeito, olha aqui. Aí bateu R$70 certinho. Agora vamos pegar aqui de segunda-feira a domingo. Olha a diferença. Do processo de validação, eu saí de... eu dobrei o meu investimento, mas olha a diferença aqui. Porque aqui eu validei. E é o que acontece. Quando você valida as impressões, os cliques, tudo certinho, quando você escala, você acaba gastando menos e tendo mais retorno, porque a entrega ela foi melhor, ela teve mais entrega e você manteve aquele padrão de CTR de clique. Então o que acontece? Você vai aumentar o seu investimento e as vendas vão aumentar mais ainda. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o dia de ontem, tá? Ontem dia 17, hoje é dia 18, tá? Então, dia 17, olha aqui, ó, eu investi R$25, na verdade, ó, ele não pegou todo o orçamento e tive 14 itens vendidos e mantendo sempre o CTR. Olha que interessante. Agora aqui eu preciso verificar de fato uma coisa muito importante. Ele não pegou todo o orçamento. Eu limitei a R$30, mas só gastou R$25. Ou seja, alguma coisa, tá? As palavras que eu coloquei aqui, pode ser que elas estejam muito específica mesmo, e a entrega chegou no limite de mais ou menos ali R$25, R$27, R$28. Quando for escalar para 40, para 50, para 60, ele vai esbarrar aqui, porque ele não vai chegar nesse limite. O que eu preciso ver? Eu preciso ajustar as minhas campanhas, tá? E o principal aqui é inserir mais palavras. Eu inserindo mais palavras de qualidade, porque agora o meu foco é só palavra de qualidade a partir de agora, porque eu já estou ali com 2, 3 semanas de anúncio, então eu posso pegar na planilha muitas palavras mesmo, tá? Então aí eu vou fazendo um ajuste, eu vou aumentando o meu orçamento. Sempre que eu aumento o meu orçamento, eu acompanho alguns dias para ver se a entrega ela se manteve, tá bom? E aí, gostou? Espero que tudo que eu ensinei nesse vídeo faça sentido para você. Lembrando que qualquer dúvida que você tiver, qualquer mesmo, você pode fazer um comentário aqui que eu respondo a todos. Caso não tenha, faça um comentário a si mesmo, uma sugestão ou mesmo um elogio, mas o seu comentário e o seu like é de extrema importância para mim. E, além disso, dizemos para o YouTube o tanto quanto somos relevantes, o tanto quanto somos engajados, e o YouTube começa a mostrar os meus vídeos para mais pessoas que precisam deles. Então, não esqueça, hein? Eu fico por aqui e até o vídeo de amanhã.